A notícia caiu sobre a cidade como uma tempestade de inverno. Alejandro, o enigmático bilionário, o homem que construiu um império antes dos 40 anos, havia sofrido um acidente devastador. Os canais de notícias não falavam de outra coisa, mostrando imagens de seu carro de luxo destruído, especulando sobre as causas, pintando um quadro trágico de uma vida de poder e privilégio interrompida. Manchetes gritavam sobre uma possível paralisia, sobre um futuro incerto para suas empresas, mas, acima de tudo, sobre a tragédia pessoal de um homem no auge de sua força, agora confinado a um silêncio imóvel. O mundo via um titã caído, uma figura digna de pena e admiração, sem saber que o verdadeiro drama, a verdadeira e cruel peça de teatro, estava apenas começando a ser encenada nos bastidores de sua fortaleza dourada. A compaixão do público era o primeiro ingrediente de seu plano. Em frente aos portões imponentes da mansão, Vanessa, sua noiva, era a personificação da dor e da devoção. Vestida com um luto elegante e caro, o rosto parcialmente velado, ela enfrentava os microfones e as câmeras com a graça de uma atriz premiada. As lágrimas que escorriam por seu rosto, perfeitamente maquiado, pareciam genuínas. Sua voz tremia nos lugares certos, enquanto ela proferia as palavras que o mundo queria ouvir. "Eu o amo", dizia ela, a mão no peito. "E ficarei ao seu lado, não importa o que aconteça. O dinheiro, as festas, nada disso importa. Só o meu Alejandro." Ela era a imagem da lealdade inabalável, a noiva trágica que sacrificaria tudo por seu amor. A performance era impecável, gerando uma onda de simpatia nacional e solidificando sua imagem como uma santa sofredora. Ninguém poderia imaginar a escuridão que se escondia por trás daquela máscara de tristeza. Assim que os grandes portões de ferro se fecharam, cortando o som dos cliques das câmeras, a transformação de Vanessa foi instantânea e assustadora. O rosto contorcido de dor se desfez, dando lugar a uma expressão de irritação fria. Os ombros, antes curvados em desolação, endireitaram-se com uma rigidez impaciente. Ela caminhou pelos corredores de mármore da mansão e o som de seus saltos ecoava a dureza que agora emanava dela. A casa, um palácio de luxo e arte, parecia sugar o calor e a vida, tornando-se um mausoléu frio. Para o mundo exterior, era um santuário de recuperação. Por dentro, era um palco, e a peça que estava prestes a começar não era uma tragédia de amor, mas uma farsa cruel, um experimento doentio nascido do cinismo de um homem e da ganância de uma mulher. A suíte principal havia sido transformada em um quarto de hospital de última geração. Monitores cardíacos apitavam em um ritmo suave e constante. Tubos transparentes conectavam bolsas de soro a um homem imóvel na cama. Alejandro estava deitado, os olhos fechados, o rosto sereno, a imagem perfeita de um homem preso dentro de seu próprio corpo. Lençóis de fios egípcios cobriam suas pernas supostamente inúteis, e o ar cheirava a antisséptico e ao perfume caro de flores frescas, uma combinação estranha de doença e riqueza. Era uma cena de vulnerabilidade absoluta, projetada para enganar, para testar, para expor a verdadeira natureza daqueles que entravam naquele quarto. Cada bip dos monitores era uma nota na trilha sonora de sua grande mentira. Uma mentira que ele acreditava que confirmaria sua visão sombria do mundo. Vanessa entrou no quarto e parou por um momento, olhando para a figura na cama com um desprezo mal disfarçado. Para ela, ele não era mais um homem, era um obstáculo, um fardo glorificado. Seu celular vibrou e ela se afastou para um canto perto da grande janela de vidro, virando as costas para a cama. Atendeu a chamada, a voz um sussurro venenoso, carregado de uma frustração que era para ela a verdadeira tragédia. "Você pode acreditar nisso?" Ela sibilou para a pessoa do outro lado da linha.
Minha viagem a Paris, as compras, a semana de moda, tudo arruinado. Estou presa aqui, bancando a enfermeira para um vegetal. É um pesadelo. Cada palavra era um punhal, uma profanação do voto de amor que ela havia feito para as câmeras minutos antes. Ela não sabia, ou talvez não se importava, que o vegetal na cama ouvia e registrava cada sílaba. Foi nesse exato momento que a porta da suíte se abriu silenciosamente. Beatriz, a governanta de longa data da mansão, entrou, seguida por uma jovem de aparência calma e séria, vestida com um uniforme de cuidadora impecavelmente branco. Senhora Vanessa, esta é Clara, a nova cuidadora da agência, disse Beatriz, com um tom formal que não escondia a desaprovação em seus olhos. Clara trazia consigo uma pequena bolsa e uma aura de profissionalismo e tranquilidade. Seus olhos compassivos foram imediatamente para a figura imóvel na cama, e seu rosto se encheu de uma empatia genuína. Ela estava ali para cuidar, para aliviar o sofrimento, para trazer dignidade a um homem que ela acreditava ter perdido tudo. Ela era a única pessoa real em um quarto cheio de mentiras. Clara deu um passo à frente e foi então que ouviu as últimas palavras de Vanessa ao telefone antes de desligar apressadamente. Um fardo inútil, tenho que desligar. A frase ficou suspensa no ar, feia e cruel. Clara parou, o coração apertado. Ela tinha visto a entrevista na televisão da agência antes de vir. Tinha visto a noiva chorosa, a devota sofredora. A dissonância entre a imagem pública e a realidade privada que acabara de testemunhar foi um choque. Ela olhou para Vanessa, que agora se virava com um sorriso forçado nos lábios, e depois para o homem indefeso na cama. Uma sensação de tristeza e desconforto se instalou nela. Ela sentiu que havia entrado em um território perigoso, um lugar onde as aparências eram tudo e a verdade era uma vítima. O olhar de Vanessa sobre Clara era frio e avaliador. Ela não via uma profissional, via uma serviçal, mais uma peça no cenário de sua vida inconveniente. Ah, sim, a cuidadora, disse ela com um aceno desdenhoso. As regras são simples. Mantenha-o limpo, vire-o de vez em quando para que não crie feridas. E não me incomode, a menos que seja absolutamente necessário. Entendido? Não havia um pingo de calor ou gratidão em sua voz. Era a ordem de uma rainha para uma criada. Clara apenas assentiu, a dignidade em sua postura sendo sua única armadura. Sim, senhora, respondeu ela, a voz calma, mas firme. Ela se recusava a ser intimidada. Recusava-se a deixar que a frieza daquela mulher de fazer seu trabalho com o respeito que ele exigia. Alejandro, por trás de suas pálpebras fechadas, sentia a dinâmica da sala mudar. Ele sentiu a chegada da nova presença, a calma e o profissionalismo dela. E mais importante, ele sabia que ela havia ouvido Vanessa. O teste havia começado mais cedo do que ele esperava. Sua noiva já havia falhado espetacularmente, como ele cinicamente previa. Agora, a questão era essa nova peça no tabuleiro. Essa cuidadora, Clara. Ela seria como todos os outros? Interesseira, bajuladora, esperando uma oportunidade para se beneficiar de sua tragédia? Ou ela seria diferente? Ele manteve sua respiração lenta e regular, seu corpo uma estátua de engano, e esperou. O jogo estava em andamento, e ele era o mestre de marionetes, puxando as cordas de sua própria cama de hospital. Clara se aproximou da cama, seu primeiro ato como cuidadora. Ela ignorou Vanessa, que já estava ao telefone novamente, planejando algum evento social. O foco de Clara estava inteiramente em seu paciente. Ela ajustou suavemente o travesseiro sob a cabeça dele, sua mão se movendo com uma gentileza que era ao mesmo tempo profissional e profundamente humana. Ela verificou os monitores, não com a ansiedade de um membro da família, mas com a eficiência de quem entende o que os números significam.
Ela não via um bilionário, um nome nas manchetes. Ela via um ser humano em seu momento de maior vulnerabilidade, e seu instinto primário era protegê-lo, oferecer-lhe conforto e dignidade. Beatriz, a governanta, observou a cena da porta por um momento antes de se retirar. Ela viu a crueldade de Vanessa e a compasão de Clara. Ela, que conhecia os segredos daquela casa, sabia que algo importante havia começado. A chegada de Clara não era apenas a chegada de uma nova empregada. Era a chegada de uma força da natureza, uma força de bondade genuína em um ambiente envenenado pelo engano e pela ganância. Ela não sabia do plano de Alejandro, mas sentia que a presença de Clara iria perturbar o equilíbrio precário daquela casa, de maneiras que ninguém poderia prever. Ela fechou a porta suavemente, deixando os três protagonistas da peça sozinhos em seu palco. Vanessa finalmente encerrou sua chamada e olhou para Clara com irritação. "O que você está fazendo?" Ela perguntou bruscamente. "Estou me familiarizando com as necessidades do paciente", respondeu Clara calmamente, sem se virar. "Ótimo, familiarize-se em silêncio", retrucou Vanessa, antes de pegar sua bolsa de grife. "Vou a um almoço de caridade para arrecadar fundos para pesquisas sobre lesões na medula espinhal", acrescentou ela com uma ironia cruel que não passou despercebida por Clara. "Tente não deixar que ele morra enquanto eu estiver fora." Com isso, ela saiu. O som de seus saltos se afastando pelo corredor, deixando um silêncio tenso para trás. Clara ficou sozinha com Alejandro. O único som era o bip suave dos monitores. Ela olhou para o rosto dele, para a quietude de seu corpo, e sentiu uma onda de compaixão. Ela não fazia ideia de que estava sendo observada, julgada, testada. Ela não sabia que a vulnerabilidade diante dela era uma mentira. Tudo o que ela sabia era que um homem estava sofrendo, e era seu trabalho, sua vocação, aliviar esse sofrimento da maneira que pudesse. Ela pegou um pano úmido e começou a limpar suavemente a testa dele. Um gesto simples, terno, desinteressado. Foi o primeiro ato de bondade genuína que Alejandro havia recebido em muito tempo. E o impacto daquele simples toque em sua alma cínica foi algo para o qual seu plano elaborado não o havia preparado. Ele havia criado o teste perfeito para expor a ganância do mundo, confiante de que todos falhariam. Ele construiu uma fortaleza de mentiras para se proteger da decepção, certo de que o amor e a lealdade eram apenas transações. Mas, enquanto sentia o toque gentil da mão de Clara em sua pele, uma pequena e incômoda rachadura apareceu na armadura de seu cinismo. Ele havia convidado uma estranha para seu jogo, doentio, sem perceber que ela não estava ali para jogar. Ela estava ali para cuidar, e essa simples verdade ameaçava destruir todo o seu roteiro, expondo não a falsidade dos outros, mas o vazio de seu próprio coração. Clara continuou seu trabalho em silêncio. Ela não sabia que, com cada pequeno gesto de cuidado, com cada palavra gentil que sussurrava para o homem que ela acreditava não poder ouvi-la, ela não estava apenas cumprindo seu dever profissional. Ela estava desmontando, peça por peça, a visão de mundo de um homem que havia esquecido como era a verdadeira conexão humana. A batalha pela alma de Alejandro havia começado, e a arma mais poderosa naquela guerra não era o dinheiro ou o poder, mas a compaixão desinteressada de uma cuidadora humilde que não fazia ideia de que estava no centro de um teste cruel. Os dias na mansão se transformaram em uma rotina lenta e sufocante, um ciclo de performances e cuidados silenciosos. A participação de Vanessa no tratamento de Alejandro era um espetáculo para uma audiência invisível. Pela manhã, ela entrava no quarto, não com o carinho de uma noiva preocupada, mas com a precisão de uma diretora de arte. A primeira tarefa era sempre a mesma: o post do dia para suas redes sociais.
Ela arrumava o cabelo de Alejandro, ajeitava os lençóis de uma forma que parecesse artisticamente desalinhada e então se posicionava ao lado da cama. Com uma expressão de tristeza e força, ela tirava uma selfie. A legenda era sempre cuidadosamente elaborada, cheia de sentimentalismo barato, amor incondicional, na saúde e na doença, meu guerreiro. As curtidas e os comentários de pena inundavam seu perfil, alimentando seu ego e solidificando sua imagem pública. Era uma troca fria, a tragédia dele pela adoração dela. Assim que o celular era guardado, a noiva devotada desaparecia. A realidade de Vanessa era o tédio. Ela passava horas sentada na poltrona mais distante da cama, imersa em seu tablet, comprando online ou planejando eventos sociais. As únicas vezes que se dirigia a Alejandro eram para ler em voz alta, com sarcasmo, as manchetes de revistas de moda. Querido, parece que a nova coleção da Chanel é divina. Uma pena que você não poderá me levar para ver. Ela se queixava constantemente do cheiro de hospital no quarto, acendendo velas perfumadas que irritavam o nariz de Clara e desrespeitavam a sensibilidade de um paciente. Para Vanessa, o homem na cama não era mais seu noivo, era um acessório de sua narrativa pessoal, um fardo que ela suportava com um suspiro teatral sempre que alguém estava olhando. Alejandro, prisioneiro em sua própria farsa, era forçado a testemunhar essa performance diária. Era exatamente o que ele esperava. A confirmação de tudo o que ele acreditava sobre a natureza humana, mas a realidade era mais irritante do que ele havia imaginado. A voz dela, o barulho de suas unhas batendo na tela do tablet, o cheiro enjoativo de suas velas, tudo o irritava profundamente. O cinismo que o levou a criar. Aquele teste era satisfeito, mas sua alma se sentia cada vez mais vazia. Ele começou a se rebelar da única maneira que podia, com pequenos atos de sabotagem passiva. Quando ela se aproximava, ele aprendia a contrair um músculo em seu braço, fazendo um monitor apitar erraticamente e assustando-a. Uma vez, ele conseguiu provocar um espasmo em sua perna, derrubando uma taça de champanhe no tapete caro. Eram vitórias pequenas e amargas, que o divertiam por um momento, mas o deixavam mais isolado em seu engano. A governanta Beatriz observava tudo à distância com uma preocupação crescente. Ela via a superficialidade de Vanessa e a dedicação de Clara, e o contraste a deixava desconfortável. Beatriz conhecia Alejandro desde que ele era um menino e sabia do cinismo que o consumia desde a morte de seus pais. Ela não sabia da farsa, mas suspeitava que a passividade de Alejandro era uma forma de observação. Certo dia, ela abordou Clara no corredor. Você é uma boa moça, Clara. Tem um coração bom, disse ela em voz baixa. Mas tenha cuidado. Esta casa tem mais segredos do que quartos. Nem tudo é o que parece. O aviso era vago, mas carregado de um peso que deixou Clara pensativa e um pouco mais apreensiva, sentindo que era uma peça em um jogo cujas regras ela desconhecia. Enquanto isso, os turnos de Clara eram como um bálsamo, uma lufada de ar fresco naquele ambiente estéril e tóxico. Sua chegada era silenciosa, sua presença calmante. Ela não fazia performances. Seu cuidado era de pequenos atos de respeito e dignidade. Quando o banhava, ela o fazia com uma eficiência que nunca comprometia a modéstia dele, conversando suavemente sobre coisas triviais, como o clima ou as notícias do dia, para preencher o silêncio e normalizar a situação. Ela não o tratava como um objeto a ser limpo, mas como um homem a ser cuidado. Ela via a pessoa por trás da condição, o ser humano por trás do diagnóstico. Para Alejandro, que passava horas sendo ignorado ou tratado como um fardo, a simples atenção de Clara era um choque, uma anomalia em seu mundo cuidadosamente construído. Clara trazia para o quarto pequenos pedaços do mundo exterior, tentando quebrar a monotonia da doença.
Ela percebeu que a televisão ficava ligada o dia todo em canais de notícias financeiras, provavelmente por hábito da equipe anterior. Em seu primeiro dia, ela a desligou. Ninguém merece ouvir sobre o mercado de ações o dia todo, especialmente quando está se recuperando. Ela sussurrou para ele, com um pequeno sorriso. Em vez disso, ela colocou um audiolivro. Não era um drama pesado, mas uma clássica história de aventura sobre exploração e mares distantes. Pensei que o senhor pudesse gostar de viajar um pouco, mesmo que seja apenas com a imaginação, explicou ela. Alejandro, que em sua vida real havia escalado montanhas e velejado oceanos, sentiu um nó se formar em sua garganta. Ela não fazia ideia de quão perto havia chegado de sua verdadeira alma. A compaixão de Clara não era grandiosa. Estava nos detalhes. Ela percebeu que a luz do sol da tarde entrava pela janela, mas a cama estava posicionada de forma que ele não podia ver o céu. Com a ajuda de um funcionário, ela moveu a pesada cama alguns centímetros. Pronto. Agora o senhor pode ver o pôr do sol, disse ela. E no final da tarde, ela puxava uma cadeira para perto da janela e descrevia a cena para ele. O céu está com um tom de laranja queimado hoje, com algumas pinceladas de rosa sobre as nuvens. Os prédios da cidade parecem silhuetas contra a luz. É lindo. Ela não esperava a resposta. Ela simplesmente compartilhava um momento de beleza, um presente desinteressado. E Alejandro, o homem que podia comprar qualquer obra de arte no mundo, descobriu que nenhuma pintura poderia se comparar à imagem que as palavras gentis de Clara pintavam em sua mente. O vínculo silencioso entre eles se aprofundava a cada dia. Alejandro começou a ansiar pela chegada dela, pelo som suave de seus sapatos no chão, pela calma que ela trazia consigo. Ele se pegava ouvindo a respiração dela, o farfalhar de seu uniforme, encontrando conforto na simples presença dela. Depois de semanas ouvindo apenas a voz irritante de Vanessa, ou o silêncio clínico dos monitores, a voz de Clara, quando ela lia para ele ou simplesmente falava sobre seu dia, era como música. Era uma conexão que ele não havia planejado, uma variável que seu experimento cínico não havia levado em conta. Ele queria provar que a bondade não existia, mas estava sendo confrontado com ela em sua forma mais pura todos os dias. E isso o estava desarmando. O Dr. Mendes, único cúmplice da farsa, fazia visitas semanais. Ele observava o cuidado meticuloso de Clara e o crescente desprezo de Vanessa. Em uma de suas visitas, ele ficou a sós com Alejandro. "Você está brincando com fogo, Alejandro", disse o médico, a voz baixa e séria. "Essa moça, a cuidadora, é uma profissional decente. Ela não merece fazer parte deste seu teatro doentio. Você está confirmando sua tese sobre Vanessa, mas está sendo cruel com uma inocente no processo." Alejandro permaneceu em silêncio, mas as palavras do médico o atingiram. Ele estava tão focado em expor a maldade de sua noiva que não havia considerado plenamente o dano colateral que seu jogo poderia causar à única pessoa que lhe mostrava bondade. Certa tarde, enquanto Clara contava a ele sobre um pássaro que havia pousado no parapeito da janela, algo aconteceu. A história era simples, mas a genuína alegria na voz dela ao descrever o pequeno visitante era contagiante. Alejandro, perdido na calma daquele momento, esqueceu-se de seu papel por uma fração de segundo. Uma única lágrima, quente e involuntária, escapou de seu olho direito e rolou lentamente por sua têmpora. Um ato de traição de seu próprio corpo, uma resposta emocional que ele não conseguiu conter. Clara parou de falar. Ela viu a lágrima. Ela não fez um grande alarde. Apenas pegou um lenço macio e, com uma delicadeza infinita, secou seu rosto. "Tudo bem",
sussurrou ela, como se estivesse confortando uma criança, assumindo que era apenas um reflexo, uma resposta do corpo à sua condição. Mas o toque dela, cheio de uma compaixão inquestionável, pareceu queimar a pele dele. Aquele momento foi um ponto de virada para Alejandro. A lágrima foi a prova de que seu controle não era tão absoluto quanto ele pensava. A bondade de Clara havia penetrado em sua armadura, encontrando algo que ele pensava estar morto há muito tempo. Ele se sentiu exposto, vulnerável de uma forma que sua falsa paralisia nunca poderia alcançar. Ele havia criado aquele cenário para julgar o mundo, mas agora era ele quem estava sendo julgado. Julgado pela sinceridade de uma cuidadora que não pedia nada em troca, que oferecia sua gentileza livremente, sem saber que estava sendo observada. A pureza do gesto dela, em contraste com a feiura do plano dele, o encheu de uma vergonha que ele não sentia há anos. O mestre de marionetes estava começando a sentir os fios se enrolando em seu próprio pescoço. A chegada de Vanessa quebrou o feitiço. Ela entrou no quarto falando alto ao celular e parou abruptamente ao ver a cena. Ela não viu a ternura do momento. Ela viu intimidade. Viu Clara muito perto de Alejandro, o rosto dela suave com preocupação. Viu o traço úmido da lágrima no rosto de seu noivo. Seus olhos se estreitaram. Uma emoção feia, uma mistura de ciúme e suspeita tomou conta dela. Ela não conseguia entender por que aquele homem imóvel reagiria à presença da empregada. Em sua mente materialista, só havia uma explicação: manipulação. A cuidadora devia estar tentando algo, tentando ganhar a simpatia dele de alguma forma para se beneficiar. Uma nova e perigosa ideia começou a se formar em sua mente. Se a compaixão era a arma de Clara, então a crueldade seria a sua. O ciúme de Vanessa era um veneno lento que começou a contaminar a atmosfera já tensa do quarto. Ela passou a observar Clara com uma hostilidade velada, analisando cada gesto, cada palavra sussurrada. A compaixão que a cuidadora demonstrava não era vista como profissionalismo, mas como uma afronta, uma tentativa sutil de tomar seu lugar. Quando acreditava que estava sozinha com Alejandro, a máscara de noiva sofredora caía completamente, revelando uma crueldade verbal que era, em si, uma forma de abuso. Ela se sentava ao lado da cama e falava com ele como se fosse um objeto, a voz cheia de um desprezo gelado. Sabe, querido, essa cuidadorazinha parece... E realmente acreditar que você gosta dela. É quase fofo a ingenuidade dos pobres. Eles confundem um bom salário com afeto. Alejandro ouvia, imóvel, sentindo cada palavra como um golpe, a raiva crescendo dentro de seu peito paralisado. A crueldade dela, então, se voltava diretamente para ele. Ela pegava um espelho de sua bolsa e o segurava na frente do rosto dele. Olhe para você. Tão patético. Um deus entre os homens, agora só um corpo quente numa cama. Quer saber? De certa forma, como você é mais bonito do que era antes. Pelo menos agora você não me interrompe. E então ela ria, uma risada fria e sem alegria que ecoava no quarto silencioso. Para Alejandro, aquilo era uma tortura psicológica. Ele havia criado o teste para confirmar suas piores suspeitas sobre Vanessa e ela estava passando com louvor. Mas a confirmação não lhe trazia satisfação, apenas um gosto amargo de cinzas na boca. Ele estava provando que estava certo, mas se sentia cada vez mais errado, cada vez mais cúmplice da maldade dela. Enquanto isso, o vínculo de Clara com seu paciente, construído sobre um silêncio respeitoso, se fortalecia. Ela começou a perceber pequenas coisas, mudanças quase imperceptíveis que mais ninguém notaria. A maneira como a respiração dele parecia se aprofundar quando ela lia um trecho de um livro de aventura, ou como um músculo em sua bochecha parecia se contrair minimamente quando ela descrevia algo bonito. Ela interpretava isso como sinais de que, em algum lugar,
Profundo, ele ainda estava lá lutando. Isso a motivava a tentar ainda mais, a trazer mais do mundo para ele, a tratá-lo cada vez mais como o homem inteligente e ativo que ele tinha sido. Para ela, eram sinais de esperança. Para Vanessa, que também começou a notar essas sutilezas, eram sinais de uma aliança perigosa, uma traição silenciosa, que acontecia bem debaixo de seu nariz. A paciência de Vanessa finalmente se esgotou. Ela não suportava mais a presença calma de Clara. Não suportava o vínculo que não conseguia entender. Ela precisava expulsar a cuidadora, reafirmar seu controle total sobre o ambiente. Mas ela era esperta. Sabia que demitir uma cuidadora competente sem um bom motivo poderia levantar suspeitas, especialmente com Beatriz, a governanta, sempre observando com seus olhos astutos. Ela precisava de uma razão inquestionável, uma arma que destruiria a reputação de Clara de forma tão completa que ninguém jamais acreditaria em uma palavra que ela dissesse. E em um mundo de ricos e pobres, a acusação mais antiga e eficaz sempre foi a mesma: roubo. A ideia tomou forma em sua mente, um plano cruel e definitivo. E ela começou a procurar a oportunidade perfeita para colocá-lo em prática. A arma escolhida foi um par de brincos de diamante, um presente extravagante que Alejandro lhe dera no início do noivado. Eram peças deslumbrantes, facilmente reconhecíveis e valiosas o suficiente para justificar uma fúria extrema. Certa tarde, Vanessa esperou o momento em que Clara foi à cozinha a pedido de Beatriz para ajudar com uma bandeja. Com o quarto vazio, exceto pela presença inconsciente de Alejandro, ela agiu rapidamente. Pegou um dos brincos de sua caixa de joias e caminhou até o pequeno armário onde Clara guardava sua bolsa modesta. Com a ponta dos dedos, como se tocasse em algo sujo, ela abriu a bolsa e deixou o brinco cair lá dentro, entre a carteira e as chaves. O palco para a destruição de uma mulher inocente estava montado. Alejandro assistiu a tudo, seus olhos fechados escondendo a tempestade de fúria e impotência que se formava dentro dele. Quando Clara retornou, alguns minutos depois, encontrou Vanessa em um estado de pânico teatral. Ela estava revirando sua caixa de joias, jogando colares e pulseiras sobre a cama. "Sumiu! Sumiu!" ela exclamava, a voz cheia de uma angústia falsa. Beatriz, a governanta, entrou no quarto atraída pelo barulho. "O que houve, senhora?" perguntou ela, preocupada. "Meu brinco de diamante, o par que Alejandro me deu, não está aqui. Eu o deixei aqui esta manhã." Vanessa olhou ao redor do quarto, seus olhos finalmente pousando em Clara, com uma suspeita fria e calculada. "Estávamos apenas nós três neste quarto hoje", disse ela, a voz pingando veneno. Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela não entendeu o que estava acontecendo, mas sentiu o laço da armadilha se apertando ao seu redor. "O que você está insinuando?" perguntou Clara, a voz firme, apesar do medo que começava a sentir. Vanessa soltou uma risada cruel. "Eu não estou insinuando nada, querida. Estou apenas conectando os pontos. Uma joia cara desaparece e a única pessoa nova na casa, uma completa estranha, estava aqui." Ela caminhou até o armário de Clara com uma confiança teatral. "Vamos ver. Pessoas como você geralmente não conseguem resistir à tentação." Com um movimento brusco, ela abriu a porta e tirou a bolsa de Clara, virando-a de cabeça para baixo sobre a cama. A carteira, um pente e algumas moedas caíram. E, entre eles, brilhando maliciosamente contra os lençóis brancos, estava o brinco de diamante. "Não pode ser!" O ar saiu dos pulmões de Clara. O silêncio na sala era pesado, quebrado apenas pela respiração ofegante de Clara. Ela olhou para o brinco, depois para o rosto triunfante de Vanessa e sua mente se recusou a processar a cena. Era impossível. Era um pesadelo. "Eu não..." Ela começou, a voz um sussurro chocado. "Eu nunca... Isso não é meu."
Eu não sei como isso foi parar aí. Palavras soavam Mas fracas. A negação desesperada de uma pessoa culpada pega em flagrante. Beatriz, a governanta, olhou para Clara com uma expressão de profunda tristeza e decepção. Vanessa, por sua vez, saboreava sua vitória. Ela havia vencido. A pequena e insignificante cuidadora estava finalmente em seu lugar, esmagada sob o peso de uma mentira perfeitamente executada. Ladra! Aproveitadora! Gritou Vanessa, sua voz agora alta e histérica, a performance atingindo seu clímax. Aproveitando-se indefeso, roubando-o bem debaixo de seu nariz. Você me dá nojo. Ela se virou para a porta e gritou: segurança, segurança, agora! Alejandro, na cama, sentiu o sangue pulsar em seus ouvidos. Seu jogo, sua estúpida, arrogante e cínica brincadeira havia levado a isso. Ele havia permitido que um monstro entrasse em sua casa e, para testá-la, deu-lhe poder, o poder de destruir uma pessoa inocente. A culpa o atingiu com a força de um golpe físico. E pela primeira vez, desde que começou sua farsa, ele sentiu um desejo avassalador de se levantar e acabar com tudo. Mas o hábito do engano, a teia de mentiras que ele mesmo teceu, o mantinha preso. 2 seguranças corpulentos entraram no quarto. A visão deles, grandes e ameaçadores, fez o último pingo de força de Clara desaparecer. Ela estava encurralada, acusada, humilhada publicamente na frente de toda a equipe da casa, que agora se aglomerava curiosa no corredor. Sua reputação, sua carreira, sua dignidade, tudo estava sendo destruído por uma mentira. Em um ato de desespero, seus olhos se voltaram para a figura imóvel na cama. Ela olhou para Alejandro, o homem de quem cuidara com tanto carinho, o homem com quem sentira uma conexão tão real, como se implorasse por ajuda, por um sinal, por um milagre que ela sabia que não poderia vir. Vanessa viu o olhar de Clara e sorriu com crueldade. Não espere ajuda dele, sua tola, zombou ela. Ele não pode nem mover um dedo para salvar a si mesmo, muito menos uma ladra como você. Ela se virou para os seguranças, o rosto endurecido pela autoridade. Tirem-na daqui e chamem a polícia. Quero que ela seja processada. Os seguranças avançaram, cada um pegando um dos braços de Clara. O toque deles era firme, impessoal, o toque de quem lida com criminosos. Alejandro, de olhos fechados, ouviu o pequeno grito de surpresa e medo de Clara. Ele era um bilionário, um mestre do universo. Mas naquele momento, ele nunca se sentiu tão impotente, tão aprisionado em sua própria e terrível criação. As mãos dos seguranças nos braços de Clara eram como garras de ferro, frias e impessoais. A realidade da situação a atingiu com a força de um maremoto. Ela estava sendo tratada como uma criminosa, expulsa sob uma acusação falsa e humilhante. As lágrimas corriam por seu rosto, nem apenas de medo, mas de uma profunda e dolorosa confusão. Como aquilo podia estar acontecendo? Ela, que dedicou cada minuto naquela casa a oferecer cuidado e compaixão, agora era taxada de ladra. Olhou para Beatriz, a governanta, em uma última e silenciosa súplica por ajuda, mas a mulher mais velha desviou o olhar, o rosto uma máscara de conflito e medo. Naquele momento, Clara entendeu o verdadeiro poder daquela família, o poder de criar a própria verdade, de esmagar os pequenos e reescrever a realidade a seu bel prazer. Ela estava completamente sozinha. Vanessa observava a cena com um prazer mal disfarçado. A derrota de Clara era a sua vitória. Ela havia erradicado a irritante presença da cuidadora e reafirmado seu domínio sobre a casa e, mais importante, sobre Alejandro. Levem-na para o escritório e a mantenham lá até a polícia chegar, ordenou ela aos seguranças, a voz pingando autoridade. E certifiquem-se de que ela não toque em mais nada. Quem sabe o que mais ela escondeu nessa sua bolsa barata? Cada palavra era um novo golpe na dignidade de Clara, uma humilhação pública projetada para destruí-la completamente.
Ela queria que todos os outros empregados vissem que a história servisse de lição. Desafiar Vanessa, mesmo que silenciosamente, tinha consequências devastadoras. O espetáculo de poder era tão importante quanto a expulsão em si. Enquanto os seguranças começavam a arrastar Clara para fora do quarto, um turbilhão de emoções conflitantes guerreava dentro de Alejandro. Ele ouvia o choro baixo e contido de Clara, um som que parecia rasgar sua alma. Ele via o sorriso triunfante de Vanessa, a feiura de sua alma exposta sob a luz. Seu plano, seu teste, cínico, havia se tornado um monstro que ele não controlava mais. Ele queria provar a ganância do mundo e conseguiu, mas o custo era a destruição de uma pessoa inocente. A imagem de Clara descrevendo o pôr do sol, sua voz suave, seu toque gentil, tudo aquilo retornou a ele com uma clareza esmagadora. Ele havia encontrado uma única exceção à sua regra sombria sobre a humanidade, e agora estava permitindo que ela fosse sacrificada em seu altar de desconfiança. A culpa foi uma onda, seguida por uma fúria tão intensa que quase o fez perder o controle de sua imobilidade. Ele não era um prisioneiro de sua condição, era um prisioneiro de sua própria arrogância. A ironia era esmagadora. Para expor a falsidade dos outros, ele havia se tornado a maior fraude de todas. Naquele instante, deitado em sua cama, ele percebeu a profundidade de seu erro. Ele não estava testando Vanessa. Estava usando a bondade de Clara como isca em uma armadilha para um predador que ele já sabia que existia. A injustiça da situação o sufocou. O jogo havia acabado. Não havia mais nada a provar, apenas um erro terrível a ser desfeito. E só havia uma maneira de fazer isso. A verdade, não importava o quão chocante, tinha que vir à tona. No momento exato em que os seguranças chegaram à porta com Clara, uma voz ecoou pelo quarto. Não era alta, mas cortou o ar tenso com a nitidez de uma lâmina. Parem! A voz era forte, clara, inconfundivelmente masculina e vinha da cama. Todos congelaram. Os seguranças se viraram, a confusão estampada em seus rostos. Beatriz, que estava no corredor, levou a mão ao peito. Vanessa girou nos calcanhares, o rosto pálido, os olhos arregalados em choque e descrença. Ela olhou para a cama, para o homem que não falava há semanas, o homem que ela tratava como um móvel. Clara parou de lutar, seu corpo ficando tenso. Ela reconheceu a voz. Era a voz dele, a voz de Alejandro. Então, para o horror absoluto de Vanessa e o espanto de todos os outros, Alejandro se moveu. Não foi um espasmo ou um reflexo. Foi um movimento lento, deliberado e cheio de força. Ele se sentou na cama, o lençol de cachemira caindo para revelar um peito e ombros fortes. Ele olhou diretamente para Vanessa, e os olhos que antes eram vazios e imóveis, agora queimavam com uma fúria gelada. A sala inteira prendeu a respiração. Era como assistir a uma estátua ganhando vida. O som dos monitores cardíacos, que antes era um ruído de fundo, agora parecia a batida de um tambor, marcando um momento que mudaria tudo. O silêncio era tão profundo que se podia ouvir o zumbido da eletricidade nas lâmpadas. Com uma fluidez que desmentia semanas de imobilidade, Alejandro balançou as pernas para o lado da cama e colocou os pés firmemente no chão. Ele permaneceu sentado por um momento, deixando o choque da cena assentar, seus olhos nunca deixando o rosto aterrorizado de Vanessa. Então ele se levantou. Lentamente, com a confiança de um homem em pleno domínio de seu corpo, ele ficou de pé, alto, poderoso, a antítese do inválido indefeso que ele fingia ser. Beatriz sussurrou um Virgem Santíssima, o som abafado por sua mão trêmula. Os seguranças, homens enormes e treinados para lidar com qualquer ameaça, deram um passo instintivo para trás, como se estivessem vendo um fantasma. Clara simplesmente olhava, a mente em branco, incapaz de processar a realidade impossível que se desenrolava diante dela. A paralisia era uma farsa.
a doença, o acidente, a vulnerabilidade, tudo uma mentira. Um engano elaborado e cruel. Vanessa olhava para ele, o homem que ela havia insultado, negligenciado e traído, agora de pé diante dela, um juiz ressuscitado de seu próprio túmulo. A cor desapareceu de seu rosto, deixando-a com uma palidez de cera. Sua boca se abria e fechava, mas nenhum som saía. Sua mente, geralmente tão rápida e calculista, estava em curto-circuito. Não havia explicação, não havia saída. A armadilha que ela havia montado para Clara havia se fechado. Mas era ela, e não a cuidadora, que estava presa em suas garras de aço. O caçador havia se tornado a caça, e o predador era sua própria presa. O choque na sala era palpável, uma eletricidade que fazia o ar vibrar. Os empregados que se aglomeravam no corredor olhavam boquiabertos, sussurros chocados se espalhando como fogo. A autoridade de Vanessa, construída sobre a fraqueza de Alejandro, desmoronou em um instante. Ela não era mais a senhora da casa, era apenas uma mentirosa exposta, uma atriz cujo papel principal havia subitamente se levantado e abandonado o roteiro. Sua humilhação não foi apenas pessoal, foi espetacularmente pública. Cada par de olhos sobre ela não via mais uma noiva devotada, mas uma fraude. E o olhar mais pesado de todos era o de Alejandro, que a julgava em silêncio com o poder de um deus irado. Alejandro deu um passo à frente, depois outro. O som de seus pés descalços no mármore frio sendo os únicos sons no quarto. Ele caminhou até parar em frente aos seguranças que ainda seguravam Clara, embora agora com menos força. Ele olhou para as mãos deles nos braços dela e sua expressão se endureceu ainda mais. "Soltem-na", disse ele. A voz não era um pedido, era uma ordem absoluta. A voz de um homem acostumado a uma obediência instantânea. Os seguranças a soltaram imediatamente, como se seus braços tivessem levado um choque elétrico. Clara cambaleou um pouco e, instintivamente, Alejandro estendeu a mão para firmá-la. Um gesto de proteção que fez Vanessa estremecer. Ele, então, se virou, deixando Clara em segurança atrás dele, e enfrentou sua noiva. O silêncio no quarto era esmagador. Cada pessoa ali era uma estátua em um museu de choque e traição. Alejandro olhou para o rosto pálido de Vanessa, para seus olhos cheios de pânico, e não sentiu nada além de um desprezo gelado. O amor que ele um dia sentiu por ela, ou pensou que sentiu, havia se transformado em pó, revelando ser apenas uma ilusão. Ele a viu pelo que ela era. Uma concha bonita, vazia por dentro, ecoando apenas o som da ganância. Sua farsa havia funcionado bem demais, revelando uma podridão mais profunda do que ele jamais poderia ter imaginado. A mente de Clara girava. A revelação era demais para absorver. O homem de quem ela cuidara, por quem sentira tanta pena, para quem descrevera o pôr do sol, era um ator. Sua compaixão, suas preces, seus cuidados, tudo havia sido direcionado a uma mentira. Ela se sentiu incrivelmente tola, ingênua, mas por baixo da humilhação, uma emoção diferente começou a surgir, uma raiva fria. Ele não havia apenas enganado Vanessa, ele havia enganado a todos, inclusive a ela. Ele havia usado a boa-fé e a empatia dela como ferramentas em seu jogo doentio. O choque estava rapidamente se transformando em uma profunda sensação de traição. Ele parou a um passo de distância dela, tão perto que ela podia sentir a fúria fria que emanava dele. Ele era o rei de volta ao seu trono, o juiz e o carrasco, tudo em um. Ele olhou para o brinco de diamante que ainda estava na mão dela. Com um movimento lento, ele pegou a joia dos dedos dela e a deixou cair no chão. O som do diamante batendo no mármore, um pequeno e agudo estalo de finalização. O teste havia terminado. Os resultados estavam claros. E agora era a hora da sentença. Vanessa finalmente encontrou sua voz, um sussurro rouco e desesperado. "Alejandro, eu
Eu posso explicar. Eu não entendo. Como? Ela olhou para ele, os olhos implorando por uma saída, por uma chance de reescrever a cena, de voltar no tempo. Mas o olhar dele era impenetrável, uma parede de gelo. Não havia perdão ali, não havia espaço para negociação. Ele a deixou se afogar em seu próprio pânico por um longo momento, saboreando o poder que havia recuperado. Ele ergueu a mão, não para tocá-la, mas para apontar para a porta do quarto, o gesto universal de expulsão. A única pessoa aproveitadora nesta casa, começou ele, a voz baixa, calma e cheia de uma finalidade assustadora. Vai embora agora. A ordem pairou no ar, irrevogável como uma lei da natureza. Não era uma explosão de raiva, mas uma sentença fria e deliberada. Era o som de um mundo inteiro desmoronando, o som de uma vida de luxo e engano, chegando a um fim abrupto e humilhante. Para Vanessa, era o som de seu pior pesadelo se tornando realidade. A ordem de Alejandro pairou no ar, fria e final. Vanessa, por um momento, pareceu não compreender, como se a realidade fosse um idioma estrangeiro que ela não conseguia decifrar. Então, o pânico deu lugar a sua natureza combativa. Ir embora? Você não pode estar falando sério, Alejandro. Ela cuspiu, a voz recuperando um pouco de sua arrogância habitual. Depois de tudo o que eu sacrifiquei? Depois de toda a humilhação que passei cuidando de você, um inválido? Você nem pode me expulsar? Ela tentou dar um passo em sua direção, talvez para tocar seu braço, para usar a antiga intimidade como uma arma. Mas ele recuou, o rosto uma máscara de repulsa. A palavra inválido, dita com tanto veneno, foi a última pá de terra em cima do caixão do que eles um dia tiveram. Seu sacrifício, ele repetiu, a voz perigosamente calma. Você chama de sacrifício reclamar de sua viagem a Paris arruinada enquanto eu podia ouvir cada palavra? Ou talvez o sacrifício fosse me chamar de vegetal e fardo inútil. Ele fez um gesto para um canto discreto do teto, onde uma pequena luz vermelha, quase invisível, piscava em uma câmera de segurança. Eu tenho tudo, Vanessa. Cada palavra cruel, cada reclamação. E a melhor parte, a minha favorita, é a gravação em alta definição de você, com suas próprias mãos, colocando aquele brinco na bolsa de uma mulher inocente. A última gota de esperança no rosto de Vanessa se esvaiu. Ela não foi apenas descoberta, ela foi documentada, sua maldade imortalizada em vídeo. Não havia como negar, não havia como escapar. A fúria impotente a dominou. Você me enganou, ela gritou, a voz estridente. Você estava mentindo o tempo todo, seu monstro doentio. Alejandro deu de ombros, um gesto de indiferença cruel. Sim, eu menti. Eu criei uma farsa para encontrar uma fraude. E encontrei você. Agora, pela última vez, saia da minha casa. Ele se virou para os seguranças, que observavam a cena em silêncio chocado. Acompanhem a senhora até a saída. Ela não leva nada além da bolsa que está usando e do celular. Todas as suas outras posses serão encaixotadas e doadas para a caridade. A mesma caridade para a qual você ia almoçar hoje. A humilhação foi total, cirúrgica. Ele não estava apenas terminando com ela, estava apagando-a, despojando-a de cada privilégio que ela tanto valorizava. A expulsão foi feia. Vanessa não saiu com dignidade. Ela gritou, xingou, fez ameaças vazias de vingança, prometendo que ele se arrependeria. Os seguranças a seguraram pelos braços e a arrastaram para fora do quarto e pelos longos corredores da mansão, seu protesto ecoando pelas paredes. Os outros empregados observavam das portas, testemunhando a queda da rainha. Clara permaneceu no quarto parada ao lado de Beatriz, o coração batendo forte com o choque de tudo. A justiça havia sido feita de uma forma brutal e espetacular. A vilã havia sido derrotada, mas não havia sentimento de vitória, apenas um cansaço profundo e uma tristeza avassaladora.
O som da porta da frente batendo com força marcou o fim de um capítulo, deixando um silêncio pesado e desconfortável para trás. O quarto, agora livre da presença tóxica de Vanessa, estava quieto. Beatriz, com um olhar de profundo respeito para Clara, sussurrou: "Vou deixá-los a sós." E saiu, fechando a porta suavemente. Alejandro e Clara estavam finalmente sozinhos, o ar entre eles carregado com tudo o que havia sido revelado. A adrenalina do confronto começou a diminuir em Alejandro, deixando-o face a face com a consequência mais complicada de seu plano. A mulher que ele havia enganado e, ao mesmo tempo, aprendido a admirar. Ele se virou para ela, o rosto suavizando, a fúria dando lugar a uma expressão de arrependimento e gratidão. Ele esperava vê-la aliviada, talvez até sorrindo, mas o rosto de Clara estava molhado de lágrimas silenciosas. "Clara, Ele começou, a voz incerta. "Eu sinto muito que você tenha tido que passar por isso. Eu nunca quis que você se machucasse." Ele se aproximou, querendo explicar, querendo se justificar. "Eu precisava saber a verdade sobre ela. Fui traído tantas vezes. As pessoas só veem meu dinheiro. Meu plano era cínico, eu sei, mas você foi a única pessoa real em tudo isso. Você passou no teste sem nem saber que estava sendo testada." Ele sorriu, um sorriso genuíno, esperando que ela entendesse, que ela o perdoasse. Ele estava pronto para recompensá-la, para oferecer-lhe o mundo como um pedido de desculpas. Ele a havia salvado da acusação e, em sua mente, isso o tornava o herói da história. Ele se aproximou mais, a mão estendida, oferecendo não apenas um pedido de desculpas, mas uma fortuna. "Por favor, me perdoe. Fique. Eu lhe darei o que quiser. Um aumento, uma posição de chefe da equipe da casa, um apartamento na cidade. Apenas peça. Você merece uma recompensa por sua honestidade, por ter suportado o horror que Vanessa lhe causou." Sua oferta era genuína em sua intenção, mas revelava a profundidade de seu problema. Ele ainda acreditava que tudo, até mesmo a bondade e o perdão, podia ser comprado, negociado, transformado em uma transação. Ele não entendeu que o que ele havia quebrado em Clara não podia ser consertado com dinheiro, porque não era algo que ele pudesse ver ou tocar. Mas as lágrimas nos olhos de Clara não eram de gratidão, eram de desilusão. Ela ergueu a mão, pedindo-lhe para parar. Sua voz, quando falou, era baixa, mas cada palavra era um golpe devastador na autopercepção de Alejandro. Sua doença era uma mentira, disse ela, a dor em sua voz cortando o coração dele. Mas a minha compaixão lhe era. Ela deu um passo para trás, criando uma distância entre eles. Eu rezei por você. Eu conversei com você por horas, esperando que minha voz pudesse alcançar qualquer parte de você que ainda estivesse ouvindo. Eu descrevi o pôr do sol porque achei que sua alma precisava de um pouco de beleza. Eu me importei de verdade com o homem quebrado que eu pensava que você era. A acusação silenciosa dela o deixou sem palavras. Você não entende? Ela continuou, as lágrimas agora escorrendo livremente. Você não testou o amor dela. Você zombou da bondade. Você usou a minha empatia, o meu trabalho, a minha dedicação como ferramentas em seu jogo sujo e cruel. Você me fez cuidar de uma mentira. E não há nada de nobre nisso. É apenas triste. Ela olhou para ele. E pela primeira vez, ele se sentiu verdadeiramente visto. Não como o bilionário ou o paciente, mas como um homem falho. E o julgamento nos olhos dela era esmagador. Ele havia procurado por uma verdade e a encontrou, mas não estava preparado para o que essa verdade revelaria sobre ele mesmo. O verdadeiro aleijado, Senhor. Alejandro, disse ela, a voz embargada, não é quem não pode andar, é quem não pode confiar, e essa é uma doença para a qual não há cura. Com uma dignidade silenciosa, ela tirou o crachá de cuidadora de seu uniforme e o colocou sobre uma mesa.
Eu não posso aceitar seu dinheiro ou seu pedido de desculpas. Meu trabalho era cuidar de um homem doente. Aquele homem nunca existiu. Eu não posso aceitar pagamento por uma mentira. A rejeição dela não foi furiosa. Foi final, baseada em um princípio que o dinheiro dele não podia comprar. Ela não queria nada dele, porque o que ele oferecia estava manchado pela mesma desconfiança que a havia ferido. Ele havia ganhado seu jogo, mas o prêmio era o desprezo da única pessoa que havia provado ser digna. Clara se virou e caminhou em direção à porta. Cada passo dela ecoava no quarto silencioso, um som de finalização. Alejandro não tentou impedi-la. O que ele poderia dizer? Ela estava certa. Sua vitória era uma derrota. Ele havia provado que Vanessa era falsa, mas no processo havia provado a si mesmo que era um manipulador cruel. Ele encontrou algo real, algo genuíno na compaixão de Clara, e o destruiu com a mesma arma que usou para encontrá-lo: o engano. Ela parou na porta por um momento, olhou para trás com uma tristeza infinita e então se foi, fechando a porta suavemente atrás de si. A partida dela deixou um vazio no quarto, um silêncio que era mais profundo e mais solitário do que qualquer silêncio que ele já havia conhecido. Ele ficou sozinho no meio de sua suíte luxuosa, cercado por equipamentos médicos que agora pareciam adereços ridículos em um palco vazio. Ele havia vencido. Havia se livrado da noiva interesseira. Estava livre, mas nunca em sua vida ele se sentiu tão aprisionado. Ele caminhou até a cadeira de rodas vazia que estava em um canto, um monumento à sua própria tolice. Ele a tocou, o metal frio sob seus dedos. Por semanas, aquele objeto havia sido o símbolo de seu poder, de seu controle sobre a narrativa. Era um símbolo de sua aleijada emocional, de sua incapacidade de se conectar com outro ser humano sem jogos e manipulações. Ele havia se escondido nela para se proteger da dor, apenas para descobrir que havia se trancado para longe da única coisa que poderia curá-lo. Nos dias que se seguiram, a solidão se tornou sua companheira constante. Ele dispensou toda a equipe médica, removeu os equipamentos, tentando apagar os vestígios de sua farsa. Mas a mansão parecia guardar o eco do engano. Cada quarto silencioso, cada corredor vazio, era um lembrete de sua vitória vazia. Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas não tinha a única coisa pela qual agora ansiava: a presença calma e a bondade desinteressada de Clara. Ele havia buscado a verdade em um poço de mentiras e, ao encontrá-la, não soube o que fazer com ela, deixando-a escapar por entre os dedos. A riqueza que antes o definia agora parecia uma jaula dourada, e ele era seu único e solitário prisioneiro. Certa noite, vagando pelo quarto, ele viu algo na mesa de cabeceira. Era um pequeno livro de bolso com a capa gasta, o audiolivro de aventura que Clara costumava colocar para ele. Ela o havia esquecido. Ele o pegou. O livro parecia quente em suas mãos, um último vestígio da bondade dela. Era um objeto simples, provavelmente barato, mas naquele momento parecia o tesouro mais valioso em sua vasta mansão. Era um símbolo de um mundo diferente, um mundo onde o valor das coisas não era medido em cifras, mas em gestos, em palavras, em compaixão. Um mundo ao qual ele um dia pertenceu, mas do qual havia se exilado voluntariamente. Ele se sentou, não em sua poltrona de couro cara, mas na cadeira simples que Clara usava quando descrevia o pôr do sol para ele. Ele abriu o livro. As palavras falavam de oceanos vastos, de horizontes desconhecidos, de redenção. Ele começou a ler, a voz soando estranha no silêncio. Ele estava fisicamente curado, livre para andar, para viajar, para fazer o que quisesse. Mas ele sabia que a jornada mais longa e mais difícil estava apenas começando. A jornada para consertar o que ele havia quebrado dentro de si mesmo. Ele poderia aprender a confiar de novo,
Poderia se tornar um homem digno da compaixão que ele havia desprezado? A resposta estava em algum lugar além do horizonte, em um lugar que nenhum de seus bilhões poderia levá-lo. E você? O que é mais trágico? Ser enganado por um amor falso? Ou destruir um amor verdadeiro com sua própria desconfiança? Se esta história te fez refletir, compartilhe-a com alguém que valoriza a confiança acima de tudo.